Você é um alienígena e você possui um zoológico de humanos. Existem outros alienígenas que te pagam para ver estes humanos, mas tem uma condição. Eles só te pagam se os humanos estiverem bem próximos das grades. Quanto mais humanos próximos das grades, mais os outros alienígenas te pagam. Por outro lado, se eles se mantiverem longe das grades, você não ganha nada. Então você precisa resolver esse problema, porque afinal de contas você tem um zoológico com jaula e tudo, mas ele só te serve se os humanos ficarem próximos das grades. Você começa a pensar no que fazer, até que você tem uma brilhante ideia. Você vai colocar uma televisão ao lado da grade, mas não uma televisão qualquer. Você vai colocar uma televisão com o Fred Mercury dentro. O Fred Mercury aparece ali com suas composições extremamente sofisticadas e originais, sua presença de palco inigualável e uma voz capaz de fazer um trovão sentir-se inseguro. E funciona, as pessoas vão se amontoando próximas às grades, todas extasiadas com o talento daquele homem. E os outros alienígenas te pagam por isso e te pagam muito bem. Mas então você percebe que o Fred Mercury tem um problema. Ele gosta de compor músicas com muitos detalhes, corais, arranjos de orquestra e tudo mais. Então de vez em quando ele some da sua televisão e as pessoas deixam de ficarem coladas às grades. Com isso, os outros alienígenas deixam de te pagar, e você percebe que, por mais incrível que o Fred Mercury possa ser, existe algo nele que é bastante ruim para os seus negócios. Mas tudo bem, você vai levando, às vezes ganhando muito dinheiro graças ao Fred Mercury, às vezes não, até o fatídico dia em que, infelizmente, o Fred Mercury vem a falecer. Então você sai em busca de um substituto. E a maioria das pessoas que você encontra para substituir o Fred Mercury acabam deixando a desejar em algum aspecto. Elas ou não cantam tão bem, ou não compõem tão bem, ou não têm uma personalidade tão forte. E aí você percebe que um cara como o Fred Mercury, além de te trazer o problema de às vezes demorar para fazer músicas, não é facilmente substituível. Então você tem uma ideia, já que você não consegue encontrar outro Fred Mercury, você escolhe uma mulher com beleza mediana, que canta de forma mediana e dança de forma mediana. Enche ela de todo tipo de maquiagem, efeito, roupa extravagante, a coisa toda e diz: gente, essa é a Shakira. Ela não canta e nem compõe tão bem quanto o Fred Mercury, mas vejam como ela rebola. Os humanos até estranham no começo, mas logo se rendem ao rebolado da Shakira e ficam ali amontoados na grade. Você mais uma vez enche o bolso de dinheiro pago pelos outros alienígenas e começa a perceber que a Shakira oferece diversas vantagens em relação ao Fred Mercury. Uma delas é que ela consegue produzir 10 músicas no tempo em que o Fred Mercury produziria apenas uma. E assim, os humanos passam muito mais tempo na grade do que passavam antes. Consequentemente, você ganha mais dinheiro. Só que o tempo passa, um dia a Shakira fica velha e não consegue mais rebolar. E aí você se lembra de que, quando colocou ela no lugar do Fred Mercury, resolveu dois problemas fundamentais. O fato de o Fred Mercury demorar muito para fazer novas músicas. E dois, o fato de ser difícil encontrar alguém para substituí-lo. Sendo muito esperto, você resolve aprofundar esse processo. Você agora vai escolher alguém que possa fazer músicas mais rapidamente ainda e que seja mais facilmente substituível ainda. Então você chega aos humanos e diz: humanos, eu vi que vocês gostaram muito daquela mulher latino-americana altamente sexualizada, então eu estou trazendo outra. Conheçam a Anitta. Ela não canta, dança ou compõe tão bem quanto a Shakira, mas vejam como ela rebola. E o processo se repete com muito sucesso. Você não apenas substituiu a Shakira, como ainda conseguiu colocar no lugar dela alguém capaz de produzir mais músicas e mais facilmente substituível. Ela dança de forma mediana, canta de forma mediana, possui músicas medianas e tem beleza mediana. E você percebe que dá para colocar umas 10 dela. Então você arruma 10 Anitas e agora você tem 10 jaulas. Não era possível ter 2 Fred Mercurys. Entretanto, você consegue ter 10 Anitas e você se especializa nesse processo. Cada vez simplifica mais as músicas, porque assim consegue criar mais delas em menos tempo, e cada vez torna mais genérico o seu artista, porque assim você consegue substituir ele facilmente. Com o tempo, as pessoas nem se lembram mais do Fred Mercury, e você encontrou agora uma forma de mantê-las na grade com muito menos esforço e investimento do que antes. Qualquer pessoa, estando bem maquiada e produzida, vai conseguir reproduzir o trabalho que você necessita, que é manter as pessoas na grade.
E daí você poderia perguntar, poxa, mas e se alguém tão bom quanto o Fred Mercury resolvesse aparecer ali e subir o nível da coisa? A resposta é: isso não vai acontecer. Ou melhor, só vai acontecer se você quiser. Porque por mais que este cara exista, o único jeito dele aparecer é a televisão. E você é o dono da televisão. É você quem decide quem aparece ou não. É você quem decide o que os humanos da jaula vão ver. Se a metáfora não ficou clara, o alienígena dono do zoológico é o YouTube. Os alienígenas que pagam para ver os humanos são os anunciantes. As pessoas na jaula são vocês que assistem aos vídeos e os cantores na televisão são os YouTubers. O YouTube não está no ramo dos vídeos, o YouTube está no ramo dos anúncios. Não é a nós, telespectadores, que ele oferece um serviço, é aos anunciantes. Portanto, a qualidade do que é visto não importa, contanto que as pessoas cliquem e o YouTube consiga rodar o anúncio. Quando aconteceu o caso Monark, a empresa soltou uma nota dizendo que tinha um compromisso de responsabilidade com o conteúdo veiculado em sua plataforma ou algo nesse sentido. E a gente sabe que isso é mentira. O YouTube permitiu e ainda permite a veiculação de todo tipo de fake news e conteúdo conspiracionista. Quando não é isso, a gente vê um cara como o Pedrinho Matador tendo um canal aqui. E quando foi que a empresa se preocupou com isso? Nunca. A preocupação do YouTube é gerar cliques, fim de papo. Se algo está gerando cliques e passando despercebido pela sociedade, então é bom o suficiente. Isso gera uma série de consequências, tanto para quem assiste quanto para quem produz. A primeira delas é que, dessa forma, a plataforma incentiva a produção de lixo. E quando eu digo lixo, eu não estou falando de edição, eu estou falando de conteúdo. Como é esse incentivo? Não são as pessoas que escolhem o que elas vão ver? Não, absolutamente não. O algoritmo do YouTube leva em consideração o quanto o youtuber posta. Se você posta um vídeo por semana, não vai ser tão recomendado quanto o canal que posta 2 vídeos por dia. É a mesma lógica que diferencia a Anitta do Fred Mercury. Assim como o alienígena quer manter as pessoas próximas à jaula, o YouTube quer manter você aqui o maior tempo possível. Para isso, ele precisa de vídeo novo todo dia, a todo momento. Por isso, ele premia os canais que atendem a essas condições. E de qual maneira é possível atendê-las? Postando muito. Assim, quem posta mais, aparece mais. Lembra que o alienígena é o dono da televisão? É ele quem decide o que vai ser mostrado. O youtuber se vê obrigado a produzir conteúdo em série, padronizado, lixo. Se ele não postar, o YouTube pune o canal com menos visibilidade. Não é culpa da pessoa. O cara começa a inventar lista disso, daquilo, a fazer review genérica de jogo, vídeo enchendo linguiça sobre algo que poderia ter sido explicado num tweet, ou a fazer reacts que, via de regra, não acrescentam nada a quem assiste. Isso significa que o cara que vive de conteúdo não tem tempo de pensar com profundidade sobre o conteúdo de um vídeo e fazer algo foda, cheio de originalidade, por mais que ele tenha essa capacidade. Você acha que o Felipe Neto acha legal reagir a K-pop? Claro que não. Mas ele dança conforme a música, porque a verdade é que ninguém, absolutamente ninguém, nem o Felipe Neto, é insubstituível. Se o YouTube quiser, em 6 meses, cria outro Felipe Neto. Aliás, a internet está cheia destes exemplos de celebridades de última hora. Lembram do Super Xandão? Ele é só a versão antiga do Luva de Pedreiro. Logo mais surge outra e outra e outra e assim por diante. Essa é a lógica por trás da produção em série na internet. É a razão pela qual a Anitta não lança CD, lança single. A música dela, e para ser justo, não só dela, é feita já com prazo de validade. O single é feito para durar 30 dias e logo em seguida vem outro e outro e outro num processo infinito, porque é a novidade que gera tendência, que gera assunto, e é por isso que a música precisa ser sempre ruim. Você precisa produzir outra rapidamente, e essa é a grande ironia, porque por mais que as coisas sejam apresentadas como novidades, elas não são novidades coisa nenhuma. É nessa lógica que o YouTube funciona também. Nossa, Foca, você tá dizendo que a música da Anitta é ruim? Amigo, vamos nos lembrar que eu comecei o vídeo aqui falando do Fred Mercury, então tire as suas próprias conclusões. Mas vamos prosseguir. Essa questão de conteúdo lixo me leva a um ponto muito importante, que é o seguinte: não é culpa de quem assiste. Primeiro, por causa do que eu já falei sobre o algoritmo.
Segundo, por causa da lógica por trás do single. A ideia é sempre gerar um assunto novo, que na verdade nunca é novidade. O fato é que a gente não consegue perceber que não é novidade, porque a propaganda e a velocidade da coisa é tão grande que a gente nunca consegue concluir algo e entendê-lo inteiramente. Assim, a gente tá sempre discutindo as mesmas coisas, mas não se dá conta disso. Pandemia, Bolsonaro, Monark, Guerra, Arthur Duval, Elden Ring, depois no Elden Ring é The Witcher novo, e aí é o filme do herói e tal, e depois tem outro filme, é o single da cantora e isso e aquilo, e no fim a gente não tem nem tempo de pensar no significado ou no valor de nada dessas coisas, porque o YouTube, assim como a internet, não permite esse intervalo. A gente não consegue se aprofundar em nada. A forma como a nossa sociedade é organizada faz isso com a gente, porque assim fica mais fácil vender as coisas. Imagina se para vender música você precisasse sempre ter um Freddie Mercury. Imagina se para vender livro você precisasse sempre de um Machado de Assis. E por falar em Machado de Assis, vamos falar sobre os 20 livros mais vendidos do ano no Brasil até este momento, de acordo com a revista Veja. Dos 20, 13 são sobre como ser mais produtivo e ganhar mais dinheiro. Os outros 7 são sobre como manter a calma num mundo onde é necessário ser mais produtivo e fazer mais dinheiro. Eu juro que eles podem ser divididos em apenas essas duas categorias. Eu juro. Pause o vídeo e veja. Cara, a vida é extremamente complexa. Nós temos notícias de que, desde a Grécia Antiga, pessoas muito mais inteligentes do que nós vêm tentando encontrar maneiras de viver melhor. Mas um cara tem a petulância de lançar um livro com o nome 10 Leis para Ser Feliz. E vende muito. Sabe por quê? Porque banaliza coisas complexas. Porque nós somos o tempo todo bombardeados com a banalidade. Os meios de comunicação, incluindo o YouTube, viciam as nossas mentes na banalidade. Nenhum assunto pode levar mais de 5 minutos para ser explicado. Nenhum vídeo pode ser complicado demais. Nenhuma notícia pode ser complicada demais. E nenhum filme, novela ou qualquer outra coisa do tipo pode ser complicada demais. É por isso que as coisas são feitas com base no clichê. Isso vai, aos poucos, tornando o nosso cérebro tão preguiçoso que a gente passa a acreditar que a nossa vida pode ser resolvida com 10 leis que, se seguidas, vão fazer tudo dar certo. É por isso que algo que a Beyoncé fez ou o que aconteceu no BBB é incrível, porque pode ser entendido em 2 minutos, porque após estes 2 minutos a gente já tá pronto para ver outro anúncio, junto com mais um vídeo idiota sobre qualquer assunto que não exija um esforço mental para ser entendido. É atuando dessa forma que o YouTube vai acostumando a gente a consumir conteúdo lixo, de preferência com velocidade de reprodução aumentada. E sabe o que é pior? Chega um momento em que a gente não consome mais o conteúdo das coisas. A gente consome a forma, a pessoa que cria o conteúdo. Ou, melhor ainda, a ilusão colocada por trás da pessoa que cria o conteúdo. Eu vou pegar um exemplo antigo aqui, a Madonna. A música da Madonna é a coisa menos importante sobre ela. O que importa é a propaganda por trás dela. Ela quebra preconceitos, usa roupas ousadas, é selvagem, sexualmente livre, possui uma grande produção visual. O nome Madonna tem pouco a ver com o conteúdo que a Madonna produz ou com quem ela é de verdade, mas sim com a ideia que ela representa. Isso torna a coisa extremamente mais fácil para vender, você percebe? Porque a música ser boa ou não, a pessoa ser boa ou não, é apenas um detalhe. É como um comercial de cerveja. Ninguém vende a cerveja. O comercial vende a praia, o corpo bonito, a risada com os amigos, os momentos de prazer. O YouTube adora isso. O YouTube adora criar ídolos, porque isso torna o sucesso deles independente do conteúdo. Sobre o que são os vídeos do Felipe Neto, sobre qualquer coisa. O que importa é que seja ele. E isso é a melhor coisa que o YouTube já criou, porque gera cliques independentemente do que ele faça. Se ele fizer um vídeo comendo miojo, 600 mil pessoas vão clicar e ver a propaganda do Trivago que vai aparecer antes. E isso enche o bolso do alienígena dono do zoológico. A grande ironia nisso tudo, sabe qual é? É que ao mesmo tempo que importa que seja o Felipe Neto, não importa. Porque por mais que o Felipe Neto seja um grande comunicador, notavelmente inteligente,
Ele produz um conteúdo irrelevante que ao menos outros 100 youtubers poderiam criar, inclusive até melhor do que ele. Ele, assim como todo mundo aqui, é extremamente substituível. O YouTube não se interessa por youtubers insubstituíveis. Se o seu conteúdo é bom, isso não importa. Eles não estão no negócio do conteúdo, eles estão no negócio da propaganda. Como eu disse, se amanhã o Felipe Neto falar algo errado e for cancelado, em 6 meses o YouTube cria um cara igual a ele, um cara articulado, de boa aparência, descolado, que consiga se comunicar e expressar opiniões do senso comum. Então, por mais que ele seja um comunicador nato, a verdade é que no fim das contas, o valor disso para o YouTube é muito pequeno, porque ele consegue reproduzir isso facilmente e reproduzir em escala. Como no exemplo do alienígena, o YouTube e seu algoritmo aprimoraram a excelência, um processo para selecionar o banal, o fácil, o medíocre e passar isso à frente, tornando isso um assunto no momento. Eles se aproveitam de um processo de simplificação da vida que está na música, na televisão, no cinema, nos jogos, na literatura e simplesmente reproduzem isso aqui na internet. É dessa maneira que ele vai tornando as nossas mentes preguiçosas, fazendo com que a gente consuma apenas conteúdo fácil, aquele que torna pouco necessário o pensamento.